Fala aí, rapaziada, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje dos primeiros dois banners aqui da semana da Lady Mina e do Van Helsing, tá? Lady Mina acho que não tem muito segredo, mas eu vou passar um pouquinho sobre esses banners. Quero falar um pouquinho sobre possíveis heróis que eu recomendaria colocar junto com o Van Helsing no banner ali. Vou falar um pouquinho desse tópico e depois eu vou fazer um vídeo só do Drácula e do Ravenhound. Provavelmente amanhã, tá? Amanhã ou sexta, no pior cenário, eu trago um vídeo só do Drácula e Ravenhound que eu quero dar um pouco mais de ênfase nesse banner, tá? E falar um pouquinho mais. Sobre. E um ponto, antes da gente começar aqui o vídeo pra valer, eu. Eu vejo seus comentários, eu vou fazer um vídeo novo de guia de iniciantes 2026 atualizado, tá? Eu tenho um vídeo de 2025 que eu fiz, é um vídeo de mais de 1 hora e pouco, dando várias dicas de várias partes do jogo. É um vídeo legal, uma base legal ali. Muita coisa se manteve o mesmo ali, tá? Eu vou fazer uma versão nova dele, deve ser super longo, falando bem do jogo como um todo. Guias, tem algumas coisas atualizadas, né? Tem até, por exemplo, tem um banner novo do Kong que eles colocaram aí para quem começou o jogo. Isso é uma novidade que saiu nos últimos meses aí. Não tinha na época que eu gravei aquele vídeo. Isso muda bastante, acho que o early game também. E eu quero dar umas dicas gerais, assim, de um apanhado geral de dicas de várias partes do jogo, focado em conceitos básicos, um pouquinho de equipamento, um pouquinho das gears, falar um pouquinho sobre como é estruturado os campeões, como eles meio que são divididos, que heróis você tem que meio que buscar para cumprir certos requisitos do jogo. Eu quero trazer esse tipo de conteúdo das lojas, materiais. Então, assim, vai ser provavelmente um vídeo super longo. Eu preciso planejar também um roteiro bem longo para esse vídeo. Então, vai ser um vídeo longo, super completo. Claro, não vai dar para ser super, super, super completo, mas eu vou tentar abordar o maior número de assuntos que eu considero importante. Eu vou trazer, creio, ou final de semana ou semana que vem eu faço, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais difícil, porque é bem longo, bem denso, mas eu vou trazer sim, tá? Então, vamos pro tema do vídeo. Hoje, às 11 horas, que é o horário planejado, deve cair o servidor aqui para atualização, tá? A gente tem aqui um monte de coisas escritas do evento, do castelo, blá blá blá, e dos banners que estão por vir. Update, política, vai entrar a política de idade do Brasil também. Pode ser que a gente care algum outro probleminha aí para logar pós-patch. Fiquem espertos com isso, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, provavelmente é pela Google Play ali. No pior cenário, tentem logar pelo celular. Não tem muita informação aqui, é difícil prever certinho como vai acontecer. Eu falei isso no meu outro vídeo que está no canal, então fiquem espertos com isso. Da questão dos banners, tá? A gente vai ter o banner da Lady Mina, Madame Mina em português, com a Idril. Aqui não tem muito erro, galera. 200 summons, pega uma cópia garantida. Minha recomendação sempre é pegar um limitado e você pode manipular pitch junto com o banner do Van Helsing. Então, para mim, o ganha-ganha é um banner que dura 2 semanas, um banner longo, é o único banner nesse estilo super longo do jogo, são esses banners do collab do Drácula. Então, eu recomendo fortemente que pegue uma cópia Lady Mina, ela vai ser bem bufada no patch. Eu não fiz meu Matrix ainda, eu quero ver pós-patch, em algum momento, fazer o Matrix colocando a Lady Mina aqui. É ruim que eu não consigo mostrar. Eu posso mostrar minha composição atual, né? Se eu vim aqui lutar, eu quero fazer com esse mesmo time aqui, trocando a Akira pela Lady Mina e seguir com essa composição aqui e testar e ver quanto que dano que sai, tá? E dá pra comparar como a Lady Mina nova está indo no Matrix. Então, prometi eu vou trazer esse vídeo para vocês até domingo também sobre a volta do buff da Lady Mina testando ao vivo aqui no Matrix, tá? Então, eu vou trazer esse conteúdo também e, na minha opinião, pelo que eu vi anteriormente aqui, a Lady Mina acho que tem que ter na conta, bom personagem. Eu acho que ela vai voltar a ser hoje meta do Matrix de novo. Não fiquem. Eu já falei isso em vários vídeos, mas reforçar de novo não se baseiem sempre no dano do Matrix, tá? Personagem como Lady Mina, ainda mais que tem uma janela de dano super alta, super curta, é o ideal pro Matrix, tá? Esse tipo de efeito, esse tipo de interação é a interação ideal pro Matrix, tá? Você tem uma janela de dano super alta, super curta, isso melhora seu score mais que um personagem que bate super alto a todo tempo, entendeu? Tipo Guan Yu, que bate muito
até fora da ultimate, ele tá lá dando bastante dano, matando os bichos. A Lady Mina que bursta muito forte na ult e fora da ult não dá tanto dano assim, ela é muito boa pro Matrix, tá? Pro jeito que a gente faz o Matrix hoje. Então a Lady Mina eu recomendo. Aproveitando que eu entrei aqui, Helga e Nyx. Galera, isso aqui é skip total, tá? Manipula o pitch no banner do Van Helsing, não nesse banner aqui que vai vir também. E ganha Carnélia. Você pode esperar também, né? É que o banner do Van Helsing é muito forte, a gente vai falar disso em seguida. Ganha Carnélia pra mim é skip máximo também. Eu nem vou gravar sobre ele, tá, galera? Dois personagens antigos. Carnélia é legal ter uma na conta, ou D0 ou D5. D5 dela é bom, mas é muito específico pra GVG, tá? Carnélia, principalmente D5, é GVG puro, puro mesmo. Não recomendo, principalmente que vai vir um Lorde novo. Atirar no primeiro Lorde que saiu no jogo, não recomendo nem um pouco, tá? Então, falando aqui, Madame Mina é isso. Recomendo pegar pelo menos uma cópia. Vai ser um personagem que, na minha opinião, vai voltar a ser meta do Matrix. Minha opinião, tá? A gente vai ver na prática pós-patch, e provavelmente semana que vem, que talvez a galera adapte as composições para usá-la de novo. Mas eu acho que ela vai ser um bom personagem muito sólido aí pro Matrix pós-buff novamente. Enquanto isso, o banner do Van Helsing. Como que funciona o banner do Van Helsing, galera? É 2 semanas, o Van Helsing ele é setado no banner e junto com ele vem um personagem que você quiser escolher para colocar junto, tá? Então você pode que vai ficar junto com o Van Helsing qualquer personagem do jogo. Quais são os personagens recomendados, galera? Minha opinião. Não existe certo ou errado. Depende muito do momento do jogo que você tá. Às vezes falta um personagem muito específico que você pode pensar, pô, ele não é meta pra muita coisa, só que na minha conta ele faz uma falta muito grande. Sei lá, às vezes tem uma pessoa que tá progredindo no jogo, tá, sei lá, level 40, 30, não sei, e tá com um monte de heróis, só que, pô, eu não tenho. Eu já vi cenários assim, cara, eu não tenho um mago forte. Pô, vale a pena talvez colocar um mago no seu banner ali. É uma coisa que não é óbvia, sabe? De colocar, às vezes pode fazer sentido para alguma conta. Então, não existe certo, não existe errado nessa escolha. Você tem que pensar na sua conta. Existem personagens hoje que tem meta e funcionam em múltiplos conteúdos? Sim, tá? E eu vou falar um pouquinho das minhas recomendações, embora são um pouco óbvias, tá? Falando um pouquinho do personagem que vai ficar no banner, Van Helsing, tá? Ele é super top, personagem super forte. Ele se enquadra numa categoria de atirador, perfurador, com alcance super longo. Que esse alcance aqui que a gente vai ver no detalhe aqui no máximo level. Esse alcance aqui que dá dano em área. E esse é o papel dele. O ataque normalmente de perfuradores é baixo, galera. Isso é padrão da classe. Então é normal o ataque dele não ser alto. Se for ver qualquer outro personagem comparável com ele, vamos pegar um que é famoso aqui. O Pelagius, ele é estilo também, só que o Pelagius ele é único, ele é dano mágico. Ele é diferente. Vamos pegar a Kira. Ele é meio parecido com a. Ele tem um papel parecido com a Kira. 3.900 também. Vamos pegar que é um. Tá na mesma classe que ele. Cadê a Nyx também? Nyx, mesma classe de pegada que o Van Helsing. 4.084. Tipo, menos que 100 de diferença. Ela tem um pouquinho a mais. Então, assim, é normal eles terem um ataque baixo. E é um personagem de bastante dano em área. Eu acho que, na minha opinião, ele é o melhor de todos, tá? Só que ele não é tipo assim, absurdamente melhor. Ele é um pouquinhozinho melhor que as outras opções. Para esse papel que ele tem no jogo. Que é esse dano em área com alcance super alto. Quem são esses personagens? Van Helsing, Kai aqui, Nyx, o Hazak, que acho que é o mais desatualizado de todos, Hazak, Pelagius. Só que o Pelagius é diferente, que ele é dano mágico, tá? Ele não é físico, mas ele tem o mesmo alcance, um propósito parecido, mas ele é dano mágico. E acho que aí a Lady Mina, que foi. Lady Mina não, perdão. A Akira, que foi a última a integrar esse grupo de personagens que tem esse papel. Teoricamente, você tendo um deles, você cumpre esse papel no jogo, tá? Mas na minha opinião, o Van Helsing D0, ele já é bem equiparável com os outros D5. Então, e a Nyx e o Kai também, os despertares são bons, mas nada muito quebra muito o jogo. Mas o Van Helsing D0 consegue limpar a GR324 a parte da direita. O principal uso desse tipo de personagem, GR324, a lane da... Cadê o mapinha aqui? Essa lane aqui, ó. Van Helsing consegue limpar essa lane aqui no estágio 24 D0, tá? Tem que estar bem buildado? Tem, claro, está no estágio 24. Mas ele limpa D0. Então o potencial de dano dele, o potencial de limpar essas waves em área dele é altíssimo mesmo no D0.
Então ele é bom por causa disso. Normalmente uma Nyx, um Kai, os despertares fazem a diferença para esse tipo de conteúdo, enquanto o Van Helsing no D0 já faz esse papel muito similar aos outros, com mais despertar. Por isso que eu acho que ele é um bom personagem, mas ele cumpre esse papel que eu comentei, tá? Ótimo personagem para dano em área, físico, antiaéreo, perfurador, tá? Para Matrix ele não é usado, tá? Nunca vi nem D5, mas os despertares dele são bons, mas ao mesmo tempo não acho necessário para cumprir o papel que ele cumpre no jogo. Então ele é um bom personagem sólido, tá? Não ele quebra o jogo em nenhum aspecto. O uso primário dele é GR3 lado da esquerda, tá? Tirando isso, pode ser que a Kira seja melhor para Matrix, provavelmente sim. A Nyx é melhor para Torrente Furiosa, também. Então assim tem alguns outros conteúdos especializados que os outros personagens similares a ele podem atuar de forma melhor que ele por características específicas, né? A Nyx tem ult quase que infinito no Torrente Furiosa por causa do D3 dela. Então tem esses aspectos aí, tá? Mas de forma geral, um personagem sólido para cumprir o papel que ele faz. Ele é um dos melhores, se não levemente o melhor, tá? Mas assim, como eu disse, ele é o melhor para fazer essa posição? Provavelmente sim, em questão de dano, em questão de limpar. Só que ele é o segundo melhor e tá tipo colado na bunda dele. Muito similar a performance, tá? E provavelmente a Akira com despertar vai dar mais dano massivo que ele também, por exemplo. Então assim, bom personagem, mas nada muito que quebre o game, tá? Assim, para quem tá progredindo, eu acho ele ótimo, tá? Porque você pega uma cópia dele e se você evoluir nos seus equipamentos, você vai conseguir limpar a GR324 com ele D0, tá? Isso é bom. Enquanto uma Nyx provavelmente não limpa D0 e um Kai talvez tenha muita dificuldade para limpar D0. Talvez até limpe, tá? Mas ele teria bastante dificuldade. Talvez falte um pouquinho de dano. E para quem a gente coloca para acompanhar ele, tá? Quem são os meus principais recomendações? Cara, a primeira recomendação que eu diria é o Nisa, tá? Não tem erro. Ele é um dos personagens que entrou na pool normal aí mais absurdo dos últimos tempos. Então vamos lá no Nisa. Ele é Watchers e esotérico, né? Cliquei errado. Então aqui o Nisa, provavelmente um dos personagens mais absurdos da pool normal. Ele é muito forte para dano em área, para dano single target, dano físico. Ele coloca queimadura, tem imortalidade no D5, o revive, né? D3 dele aumenta o dano, D1 coloca mais controle. Ele é um personagem muito forte. Hoje, para mim, ele é um. Pra mim mesmo, ele é o melhor DPS da GVG, tá? Muito, muito forte, um alcance ótimo. Então, as defesas de Nisa normalmente são as mais chatinhas de passar, porque ele é muito danudo, tanto em área quanto single target. Às vezes tem um personagem como Valara. A Valara, pra mim, dá menos dano em um alvo só que o Nisa, porque o Nisa ele é feito para ter um modo de dano em um alvo só. Né? Se só tem um alvo no alcance dele, ele bate de outra forma. Então ele tem essa adaptação, enquanto a Valara tá sempre dando dano em área. Então, pra mim, o Nisa ele tem um potencial de dano ali single que é bom. Então, a gente pensa uma defesa na GVG, né? Um ataque, você manda um tanque ali pra cima da Nisa e da Valara. A parte de dano físico single é maior, tá? Porque a Valara ela bate muito forte, com certeza, faz tudo que faz. E ela tem um alcance um pouco similar ao Nisa, não exatamente igual, mas um pouquinho similar. Tem controle, o Nisa também tem. O Nisa tem stun, tem slow, tem um dano alto em área, dano alto em single target. Então, ele é um dos personagens mais fortes da pool base do game. Então, minha primeira recomendação é o Nisa, se você não tiver ele. Eu diria até D3 é legal. D5 eu acho que é mais para GVG. Fora de GVG eu não vejo muito uso pro D5 dele, mas o D3 ele é bem legal, que aumenta o dano dele também, tá? Então, Nisa, melhor personagem da pool normal, na minha opinião. Junto com ele, isso aqui é para dano, né? Vamos falar de um healer, Earlis. Earlis é absurda, melhor healer já lançado no game. Ela tem a contraparte dela da Eloyn, só que a Earlis é muito superior que a Eloyn para GVG. E o fato dela dar uma imortalidade aqui pode ser útil em outros conteúdos também. Earlis é muito, muito forte, provavelmente um dos melhores healers pareado junto com a Eloyn, um dos melhores healers do jogo. Tem conteúdo que a Eloyn vai ser melhor, tem conteúdo que a Earlis vai ser melhor. Mas eu acho que a Earlis é, de certa forma, melhor que a Eloyn. A diferença da Eloyn pra Earlis é que a Eloyn, vamos por, cadê os healers aqui? Em tudo a gente tem a divisão.
a Eloyn, ela limpa debuffs, coisa que a Earlis não faz. Então, se a Earlis limpasse debuff, pra mim a Earlis seria superior a Eloyn em tudo, tá? O alcance é diferente, mas assim, eu prefiro muito mais o alcance da Earlis do que o alcance da Eloyn, tá? Pra maioria dos conteúdos eu sinto que é melhor. E então a Earlis só perde pra ela em questão de limpar debuffs, que a Eloyn limpa no Ultimate. Ela tem o Elfo, só que o Elfo é muito situacional, a mecânica do Elfo aqui da Eloyn. Mas pra mim a Earlis é o top 2 personagem que é muito legal de ter na conta, tá? É aquele healer que se leva pra todo conteúdo. Ele ou a Eloyn, tá? Você vai fazer qualquer conteúdo, pensar em levar um dos dois, tá? A Eloyn tem a vantagem de que ela é esotérica, que eu acho que é uma facção mais fácil de encaixar em conteúdos gerais do que Watchers e Nortenho, né? Mas ambos são muito fortes. Eu gosto mais da Airless porque ela tá bem mais meta para conteúdo que eu gosto, que é GVG, tá? E o healing, ambas são diferentes também. Uma é healing área, a outra é single target healing, né? E o single target healing da Airless é muito alto, é um dos melhores do game também. Então é isso, recomendo muito a Earlys, ela eu colocaria no tier abaixo, porque eu acho que a Earlys tem mais usos, tá? Eu acho que o uso na GVG dela é absurdo. Se você tem interesse em GVG futuramente, gosta de GVG hoje, você tem que ter uma Earlys, ela faz uma diferença insana na sua conta para GVG, tá? Para defesa. Terceiro personagem que eu gostaria de recomendar é o Beelzebub, tá? Personagem diferente, tô tentando seguir em papéis diferentes, tá, galera? Então, assim, primeiro eu falei de um DPS super sólido, falei agora de um healer, e agora eu quero falar de um personagem que ele não é DPS, ele é mais um suporte, mais um buff, debuff, suporte, inspiração. Beelzebub, tá? Ele faz muitos papéis no jogo, ele é o melhor personagem de afiliação para GVG, sem ser Lords do jogo. O meu Beelzebub é um dos maiores do jogo, porque eu dei sorte nos equipamentos. 148 mil, então é absurdo o PB que ele pega. Personagem para afiliação melhor, não Lorde do jogo. Ótimo healer, ele funciona como healer também, embora ele é mago. Se você usa na facção ocultista, ele trabalha como healer, ele dá uma inspiração boa, ao mesmo tempo ele dá debuff de redução de, acho que defesa mágica, a vulnerabilidade, dano mágico de 10%. Ao mesmo tempo, ele tem controle, ele dá uma lentidão alta, de 50%, acho que na ult sobe para 75%, se eu não me engano. 75%. Ele tem aquele efeito de vácuo na ultimate, então ele tem esse controle aqui, ó. Quando ele vai ultar, ele vai puxar umas unidades para uma bolinha que ele cria, que ele mata na hora, ele não faz porque as unidades morreram. Ele puxa para esse centro. O dano dele é super baixo, mas assim, estágios que estão fáceis para você, ele consegue limpar às vezes uns estágios que você tá bem mais forte, mas o dano dele é baixo, ele não é um DPS, galera, o ataque dele é baixo, porque é um personagem de inspiração, ele dá ataque para suas outras unidades, então aqui o ataque dele é super baixo, então o dano dele não é tão alto, ele dá um daninho ali, né, ele dá um dano, tá? Mas é baixo. Mas ao mesmo tempo, ele buffa muito as suas unidades para darem mais dano durante o ultimate dele e coloca inspiração. Ele tem um range de ataque absurdamente alto, super único também. Então ele consegue cobrir muita coisa. É um personagem muito completo, que faz muita coisa, galera. Eu sempre falei muito bem do Beelzebub e vou continuar falando. Então, assim, um personagem multi propósito, né? O Beelzebub. Ele faz muita coisa. Então é um personagem útil em vários aspectos. E sinergiza super bem com a própria facção dele, que é cultista, tá? Então, temos esses três que eu recomendo fortemente. Que mais a gente pode recomendar? O Anyu também é uma opção válida. Eu diria que é um tier abaixo já. Esses três que eu falei primeiro, para mim, são os top recomendações. Guan Yu, super sólido no Matrix. Ele é um personagem super sólido, na minha opinião, de forma geral. Hoje, eu acho que o conteúdo principal dele é o Matrix, mas de forma geral é um personagem sólido, tá? De forma geral, dá pra usar em progressão, ele tem essa mecânica de poder se mexer, por ele ser estrategista. É um DPS single e semi-área, né? Ele bate em dois alvos ali. E até, acho que na skill mais forte ele até bate mais alvos, só que você não vai usar sempre mais forte. Mas é um personagem sólido também, bom para progressão no game. Mas assim, eu priorizaria o Nisa, que é parecido com ele, tem um range bem parecido com o dele, só que o Nisa, na minha opinião,
é melhor, tá? Então o Guan Yu é uma opção sólida também. A própria Eloy, que eu comentei, eu não vou entrar em detalhes porque eu já falei bem da Eloy aqui, é uma opção sólida. Mas se você já tem Earlys, provavelmente você não precisa tanto da Eloy, mas você precisa de um limpador de debuffs que é muito parecido, que tem um papel bem grande no jogo. A Eloy é o personagem também, um healer muito, muito sólido. Outro healer sólido também, Nerissa, mas ela é mais para conteúdos de boss, tá? Eloy também serve para conteúdos de boss. Acho que muitas estratégias hoje, mais endgames, está focando em ter mais a Eloy do que a Nerissa, porque a Eloy ajuda você a dar mais dano pela regeneração de fúria dela. A regeneração de fúria que é benção na natureza. Então a Nerissa heala mais que a Eloy, com certeza. Ela dá um buff de dano, dá para uma unidade ou duas no D5, mas sem ter D5 é super difícil. Mas a Eloy vai buffar muito mais o seu time inteiro. Sua rotação vai ficar muito mais rápida com a Eloy ou com a Earlys no time. Se você não tem nenhuma das duas, é uma opção sólida uma ou a outra, tá? Se você quer focar um pouquinho mais em limpar debuff, Eloy faz esse papel também. Foco mais para GVG, a Earlys é 1000 vezes superior que a Eloy para GVG. Tá? Então healers eu recomendo esses dois, a Nerissa é uma opção, terceira opção, se você está com dificuldade em boss, para sobreviver em boss, a Nerissa é super sólida também. E a Nerissa eu gosto de usar bastante a Nerissa no Mauric, tá? Ela é meu healer principal do Mauric também. Gosto muito do combo dela com o nosso amigo Morden, tá? Então beleza, os healers são muito fortes no jogo, bem legal recomendá-los. Sinceramente, eu não recomendaria tanto a Rosália. Acho que é uma opção, acho que talvez algumas pessoas achariam boa a Rosália. Eu achei ela um pouco abaixo do que eu esperava, do que foi vendido, acho que pré-lançamento. Eu não recomendaria tanto, tá? Eu acho que tem opções de magos melhores aí. Ela não ataca aéreo, eu não acho que ela tem tanta versatilidade. É sólida no Matrix? Mas pô, tem uma porrada de opção sólida no Matrix. O mago que eu recomendaria de dano mesmo é a Maga da Cobrinha, a famosa Velhice, tá? Dano dela super alto, mecânica única, que boa parte do dano dela tá nos summons, dá redução de resistência mágica, controle, sinergia absurda com o Zaref, é o melhor combinho de dano em área do game hoje. É Velhice e Zaref, os despertares dela são sólidos. Então, mago de dano puro que eu recomendo para alguém novo no game é a Velhice. Tem um combo absurdo com o melhor Lorde da facção, Zaref. Então a Velhice é super legal ter, porque ela por si só é muito forte, junto com o Zaref fica ainda melhor, tá? Que é um outro personagem que é super importante hoje no jogo, que é legal de ter ele. Então se você já tem ele e não tem a Velhice, faz uma falta. Você pode buscar a Velhice, que é mais fácil de ter, e depois buscar no Ancestral pegar o Zaref, que eles são uma parceria muito forte, embora eles não tenham bound juntos, eles não têm skill bound de um ativar quando pega o outro, mas eles têm uma sinergia de kit dos dois muito fortes. Então, tanto que o Zaref é citado aqui, ó, se Zaref estiver em campo. Então, assim, ela tem efeitos específicos com esse Zaref, com o outro herói que é super meta. Então, de dano puro, eu recomendo a Velhice, tá? De mago, se você quer um mago, dano puro, tá? Pensando aqui em lutador, cara, eu acho que o Nisa é o personagem, ele cumpre bem múltiplos papéis, super meta em muitos conteúdos hoje, tá? Vamos para outra facção, vamos pegar Guerreiro, é o Nisa, Guan Yu, na minha opinião, embora tem outros aqui especializados em certos conteúdos que você pode querer focar, mas para uso geral, tanque. Eu não recomendo muito ir atrás de tanque, porque os melhores. Hoje tem bastante tanque no jogo. E para progressão, para a maioria dos conteúdos, meio que qualquer. A maioria dos tanques funciona, tá? Ou qualquer tanque funciona para a maioria das coisas que você quer fazer. Para conteúdos específicos, cara, você precisaria, sei lá, de um Brokir. Acho que o Brokir até ficou para trás desde a saída do Cadgreen. Ele é o melhor tanque do jogo hoje de longe, o Cadgreen. Mas você consegue usar a grande maioria dos outros tanques para fazer, sei lá, 90% que um tanque vai fazer, você pode usar a maioria dos outros aqui, tá? Claro que tem tanques diferenciados, como Dolores, o Erlang Shen, que ele é mais dano do que tanque, né? Ele tem um papel um pouco diferente. Mas assim, se você quer blocar a unidade, só tancar, cara,
basicamente qualquer um aqui faz esse papel. Não recomendo colocar tanque lá não, tá? Só se você tiver um gap muito absurdo na sua conta. Mas assim, até para quem tá começando, o Barão é um épico, é uma opção mega sólida. O Lag, que pega de graça, mega sólido também para fazer o papel só de tancar. Esses dois te ajudam muito. Eu não iria atrás de tanques, eventualmente você vai pegar tanques naturalmente, tá? Atirador, tá? Eu acho que eu não recomendei nenhum colocar. Hoje é uma facção, é um tipo de unidade que muitas vezes é perfurador, grande maioria aqui é perfurador, que tá meio apagada no jogo, tá? Eu ainda acho que é uma facção que, junto com o perfurador, eu acho. Tô chutando, galera. Isso não tem nenhum. Não tá em nenhum lugar do jogo, tá? Chuto que a próxima facção que vai receber foco é essa aqui, tá? Porque ela era muito, muito meta no começo do jogo, muito forte. Era meta para muitos conteúdos, a facção Perfurador. E eu acho que como as outras facções foram melhoradas, muito melhoradas, como Trono do Norte, Guarda Vigilante, Ordem Esotérica recebeu personagens absurdos, absurdos no ano passado. É, a, Tiraram um pouco do brilho que tinham perfuradores e junto com os seus atiradores. Agora eles estão focando na Infernal, que ainda não está impactante, mas estão focando na Infernal, quem sabe é o próximo o foco. Mas eu chuto, isso é totalmente chute meu, que perfuradores vão receber um foco eventualmente, junto com atiradores, tá? Hoje uma facção que tá bem meia bomba, tem personagens roubados como Lady, não tem como colocar Lady do banner, então eu evitaria focar em atiradores, galera. Só se você precisa de algo muito específico para cumprir um papel muito específico, tá? Principalmente assim, que o Van Helsing já vai estar no banner, ele já é um perfurador atirador que tem um papel de dano em área. E os danos alvo únicos, eles saíram do meta em vários conteúdos, como o Rex, que era super meta no começo do jogo, Silas, que era o meta absoluto do começo do jogo, era esse personagem aqui, ele saiu do meta também. Então, eu não recomendo colocar nenhum perfurador. Mago, eu tenho uma porrada de mago no jogo, eu recomendo mais a Velhice. Eu acho que de uso geral é a mais meta hoje do game, é ela para múltiplos conteúdos, tá? E além do mais, você vai pegar a Madame Mina ali no limitado, embora ela é muito específica, ela é um pouco diferente e ela é dano físico também. Ela é um pouquinho diferente, mas ela também você vai ter esse mago como ela também. Curandeiro já passamos, estrategista eu só recomendei o Guan Yu porque a grande maioria dos outros é ancestral, né? E ou limitado, né? Então o estrategista não dá muito para focar aqui. O único que está na pool é o Guan Yu, que é relevante. Então é isso, galera. Eu não quero postergar muito o vídeo, mas é isso. E também tem picks muito específicos também, né? Às vezes para você tá fazendo a comp do veneno e falta um dos personagens. A comp do veneno é bem forte para conteúdos de boss, entre outros conteúdos. Daí você tem, sei lá, você tem a Lorde, que é mais difícil de pegar a Nastia, e você não tem o Vorn, e você tem a que estoura o veneno, a Numera. Daí falta o Vorn só. Pode ser estratégico para sua conta pegar o Vorn. Ou você não tem a Numera. Você quer montar uma comp ali de matriz não. Abismo e Sinra, Apocalipse 1, Apocalipse 1, Apocalipse 2? É tanto nome que eu não me recordo. Você quer montar você quer progredir em Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Abismo. Cara, Comp do Veneno serve para os três conteúdos. Daí você tá faltando um dos dois personagens aí, ou Vorn ou Numera. Pode ser estratégico para sua conta pegar um dos dois, tá? Super válido para você fechar a comp e você melhorar muito o seu conteúdo, esses conteúdos de boss que é single target. Pode ser super válido, galera. Então assim, como eu disse, não tem certo e errado. Tô recomendando quem são os personagens mais relevantes por role aqui, que eu acho que vale a pena a gente colocar, mas às vezes, pô, às vezes que nem eu falei, você tem o Zaref, não tem a Velhice. Pô, super válido pegar a Velhice. Você precisa de um limpador de debuffs. Pô, Elwyn, se você não tem ela. Elwyn super sólida. E por aí vai. Às vezes falta um personagem pra você fechar uma comp. Vai lá atrás dele. Boreas. Tipo assim, pra algumas coisas ele tem controle, tem congelar. Eu acho a Velhice melhor, acho. Pô, mas às vezes você quer montar. Se tá faltando Boreas. Boreas às vezes é usado em GVG, pô, quem sabe. Assim, tem esses piques mais diferenciados aí que você pode seguir essa rota, tá? E é super válido também, depende da conta de cada um, tá? Mas assim, em geral, é os que eu falei antes, que é os personagens que eu recomendo. Dei um mini argumento aqui para ver se vocês concordam ou não. O vídeo já tá ficando super longo.
E é isso para amanhã, 11 da noite, muito em breve. Acho que o vídeo vai lançar, vai ser até meio próximo aí. O jogo deve cair pro patch. Amanhã vamos ver muita novidade no jogo amanhã, tá? E os banners já devem estar entrando seco junto com o evento aí a partir de quando abrir o servidor aí. A partir de amanhã já deve entrar muita coisa. Por isso tá até sem banners aqui, tá? Trago um vídeo separado do Vlad e do Rivenhald que eu quero discutir um pouco mais a fundo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!